O teto de gastos está em vigor desde 2017. Ele estabelece uma série de medidas fiscais para impedir o governo de aumentar despesas acima do que foi gasto no ano anterior, acrescido da inflação. Críticos da regra do teto sempre argumentaram que ela prejudica políticas sociais para as classes mais baixas. Se a inflação for 1, 2, 3%, os gastos do governo, os investimentos, vão subir nessa mesma ordem. Mas se a população crescer mais do que a taxa da inflação, se as dificuldades da nação for maiores do que a inflação, o Estado brasileiro fica engessado para resolver tais problemas. A ampliação do teto de gastos em cerca de 145 bilhões de reais no final do ano passado para permitir a continuidade do pagamento da Bolsa Família de R$ 600 reacendeu a discussão sobre um novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos. A própria PEC da transição, que permitiu a ampliação do teto, estabeleceu essa obrigação do governo de enviar uma proposta nesse sentido ao Congresso. A expectativa é de que isso aconteça até abril. Economistas e parlamentares defendem uma proposta menos rígida, mas sem deixar de levar em conta a responsabilidade fiscal. A gente precisa mudar esse rigor fiscal para que a gente não chegue num limite de austericídio fiscal, que é matar o nosso povo, matar nosso desenvolvimento, matar nosso crescimento por causa de uma regra fiscal que nos engessa. O arcabouço fiscal brasileiro, ele deve seguir os princípios internacionais, ou a tendência internacional que está se formando no sentido de substituir as regras fiscais rígidas por princípios flexíveis. No caso brasileiro, os princípios para nortear a nossa política fiscal já estariam todos muito bem estabelecidos na nossa Constituição Federal, principalmente no seu artigo 6º, mas em toda a sua completude. Eu vejo que um caminho possível para a incorporação desses princípios seria substituir a lógica de ver o quanto do orçamento da Constituição caberia no orçamento, para estabelecer a lógica de que o orçamento deve servir à Constituição e nunca o contrário. Uma limitação desejável seria desse nível de taxa de juros. Sempre que a taxa de juros é maior do que a taxa de crescimento da economia, a dívida cresce em relação ao PIB. Então, se ao longo do tempo, em média, a taxa de juros sobre a dívida pública não ultrapassar a taxa de crescimento da economia, a relação dívida-PIB não crescerá. Então, não haverá necessidade de superávites primários para conter o crescimento da dívida pública. Ela ficará controlada, não crescerá em relação ao PIB. Nós estamos esperando do governo para ver o que eles vão propor, mas evidentemente tem que partir de alguma espécie de controle de gastos. Estou bastante cético em relação à apresentação dessa proposta, mas vamos esperar. O governo, entendo eu, que deve trabalhar também para mudar o teto de gasto e trabalhar talvez numa linha de metas. Terá um teto, mas com metas nas áreas correspondentes, né? Por exemplo, tu não pode ter teto de gasto numa área que está em jogo a vida, né? Na linha das políticas humanitárias. Eu rogo para que haja uma proposta sensata em que todos possamos acreditar e possamos, acima de tudo, nos considerarmos autores, coautores. É bom que seja feito num grande acordo que vai ajudar, inclusive, a baixar um pouquinho essa pressão, esse estresse que não faz bem ao país e não faz bem ao governo.